sempre de forma independente e harmônica, né? Embora na esfera federal, também na esfera estadual, também eu tenho visto aí, cada vez que um político desse abre a boca, Montesquieu salta do caixão, não é verdade? Então vejo que existe aí uma confusão, uma briga, uma discussão, um xingamento, né? Isso não é o que prega a Constituição Federal lá no artigo 2º. Então, o Poder Executivo vive aí discutindo com o Poder Judiciário vive aí encrencando com o Poder Legislativo, né? E não é o que está previsto lá no artigo 2º da Constituição Federal. Isso tem trazido aí quase que uma proximidade aí do nosso estado de natureza, né? Aparentemente, parece que a intenção é rasgar de vez o contrato social, né? Lembra aquele contrato social lá de Thomas Hobbes, de John Locke, de Jean-Jacques Rousseau, não é verdade? Então, eles estão querendo rasgar o contrato social para acabar de vez com o Estado de Direito, né? Acabar com o Estado de Direito e transformar tudo aí num estado de natureza, onde cada um faz o que bem entende, não existe uma lei, e a lei que se segue é sempre a lei do mais forte, né? Então, essa é a questão que nós estamos enfrentando atualmente aí com a nossa sociedade. Bom, então, voltando aqui, nós temos aí a administração pública dividida em 3 esferas, e cada esfera dessa tem a sua divisão em poderes, né? O poder legislativo, executivo, judiciário, e também temos um sistema, que é o sistema de freios e contrapesos, que é o sistema onde instituições são criadas para fiscalizar e controlar os poderes, né? O sistema de freios e contrapesos, e aí nós temos instituições e órgãos que não pertencem a poder nenhum, né? Então, o Ministério Público, por exemplo, lá do artigo 127 da Constituição Federal, não pertence a nenhum poder, não é nem do Executivo, nem do Legislativo, nem do Judiciário, né? O Tribunal de Contas também não é de nenhum poder, conforme prescreve aí o artigo 70 da Constituição Federal, não é nem do Executivo, nem do Legislativo, nem do Judiciário. Temos o CNJ lá no artigo 103b, né, da Constituição Federal, também não pertence. Então, vejo que nós temos aí alguns órgãos e algumas instituições que não pertencem a nenhum dos poderes. Então, esse é o sistema de freios e contrapesos, né? Sistema de freios e contrapesos. Então, temos 3 poderes e um sistema, né? 3 poderes e um sistema, que é o sistema de freios e contrapesos. Dentro disso, nós temos aí, dentro de cada esfera dessas, temos, além dos poderes, também temos a organização objetiva e também a subjetiva, né? A organização objetiva, ou seja, a administração objetiva, são as atribuições, aquelas funções, né? Aquilo que a administração pública tem que fazer, logicamente, sempre no sentido genérico, né? O exercício do poder de polícia, a fomentação das políticas públicas, né? Temos aí, por exemplo, agora a medida provisória 10.061, que vai trazer o novo Bolsa Família, né? Substituir a Lei 10.836 e várias outras aí, a própria política pública do Sistema Único de Segurança Pública, né? Lá da Lei 13.675, de 2018, né? O Sistema Único. Vejo que tem vários sistemas únicos já por aí, não é verdade? Então, vejo que essas políticas públicas devem ser fomentadas pela administração pública, né? Administração pública objetiva. Também é papel da administração pública objetiva a intervenção no domínio econômico, né? Nos termos lá do artigo 170 da Constituição Federal, da Lei 12.529, da Lei 8.078 de 90, que fala sobre o Código de Defesa do Consumidor, né? A Lei 8.137, também de 90, que fala sobre os crimes contra a ordem tributária. Então, temos várias leis aí que trazem esse arcabouço jurídico que serve exatamente para que o Estado possa intervir dentro das esferas da administração pública, possa intervir no domínio econômico. E o último é a prestação de serviço público, né, de forma direta ou indireta, né? Direta é quando a própria administração pública presta esse serviço, por exemplo, a segurança pública, lá do artigo 144 da Constituição Federal, também no artigo 131 da Constituição do Estado do Acre, né? Essa segurança pública é um serviço público essencial, que tem aí direito à sociedade, né? A sociedade como um todo tem direito à segurança pública. Então, vejo que esse tipo de serviço ele deve ser prestado aí de forma direta. Mas há outros serviços, por exemplo, serviço de transporte, né, que pode ser oferecido pela administração pública para a sociedade
porém de forma indireta, né? E de forma indireta é sempre bom lembrar que pelo que prescreve o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, também o artigo 20, inciso 20, 27, inciso 20 da Constituição do Estado do Acre, deve, para que possa aí contratar uma empresa que tenha os ônibus para fazer o transporte do povo, né, tem que contratar. Então, aí entra o contrato administrativo, e dependendo do regime de opção da administração pública, se for o regime antigo, será totalmente pela Lei 8666 de 93, ou se for pelo regime novo, será pela Lei 14.133 de 2021. Então, a Lei 8666 de 93 prevê lá no artigo 56 o contrato administrativo. Assim como o artigo 89 da Lei 14.133 de 2021 também prevê o contrato administrativo. Só que, antes desse contrato administrativo, a lei, a própria Constituição Federal obriga ao procedimento licitatório, ou seja, que se faça a licitação, né? Está previsto lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. E aí sim, aí será uma prestação de serviço de forma indireta, ou pela concessão, ou pela autorização, ou pela agora me esqueci o terceiro, né? Mas são três aí as formas de prestação de serviço indireta, né? Concessão, permissão, autorização. Concessão, permissão ou autorização, e aí esse contrato administrativo será regulamentado pela Lei 8.987, né, de 85, 8.987 de 85, é a chamada Lei das Concessões, a famosa Lei das Concessões, né? Muito bem. Então, temos aí as 4 funções, as 4 atribuições da administração pública objetiva, que são aí, né, o exercício do poder de polícia, a fomentação das políticas públicas, a intervenção no domínio econômico e a prestação de serviço público direta e indireta, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, no artigo 175 da Constituição Federal. E quem faz isso é a administração pública subjetiva, né? Quem é a administração pública subjetiva? É aquela que é composta pelos entes públicos, né? Pelos órgãos públicos, que não têm personalidade jurídica, pelas entidades públicas que têm personalidade jurídica, e pelo que o nosso objetivo do estudo agora no segundo semestre, que é exatamente aqueles que ocupam cargo, ou ocupam emprego, ou ocupam função, ou ocupam mandato, né? Então, todo aquele que ocupa, por força de lei, observado aí o princípio da legalidade, do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e também como prevê, como princípio basilar da administração pública, nos termos do caput do artigo 37 da Constituição Federal, do caput do artigo 27 da Constituição do Estado do Acre, e também o caput do artigo 12 da Lei Orgânica do município de Rio Branco, já que o município não tem Constituição, também tem lei orgânica, né? Lei orgânica, então procurar a Constituição do município é uma operação um pouco difícil, né? Então, nós temos aí todos aqueles que ocupam cargo, emprego, logicamente pessoas físicas, né? Que ocupam cargo, emprego público, função pública ou mandato público, mandato, né? Não é dado, porque mandado é juiz que manda, né? A exemplo aí do artigo 385 do Código de Processo Penal, né? Artigo 385 do Código de Processo Penal traz lá o mandado judicial, né? Já aqui é mandato é o cargo político, não é verdade? Então, se dá aí pela representação, nos termos do que prescreve o artigo 14 da Constituição Federal, que é regulamentado pela Lei 4.737 de 65, que é o Código Eleitoral, né? E tem também a Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições. Ainda tem a Lei 9.096 de 95, que é a Lei dos Partidos Políticos, etc., né? A Lei Complementar número 135, que é a Lei da Ficha Limpa, né? A famosa Lei da Ficha Limpa, né? Que esbarra sempre no princípio contido lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que é o princípio da inocência presumida, né? Artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Tem político aí que tem 500 e poucos processos, até mais, né?
mas não tem uma condenação transitada e julgada, então ele é primário, né?